os discípulos lhe perguntaram, em particular, por que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? E Yahshua lhes respondeu, esse tipo somente pode ser expulso por meio de oração. Aprender um pouco no dia de hoje é a respeito de demônios. O que é demônio? Demônio é todo aquele espírito que escraviza a pessoa. Demônio é um espírito que traz escravidão na vida da pessoa. A pessoa ele é escravizado por meio desses espíritos, demônio. Então, quando nós vamos no mundo, antes de nós conhecermos o próprio Criador, então as pessoas que estão no mundo, ele nos dizia que esses são o espírito de família, o espírito da geração, o espírito dos mortos. Mas na verdade esses são espíritos enganadores que foram expulsos lá no Xamã, que estão aqui na terra. Eles servem para atormentar a vida das pessoas. O trabalho que o demônio faz na vida de alguém é de destruir, envergonhar, trazer a pessoa a ser escravo. É por isso que muitas das vezes as pessoas são levadas com esses espíritos de demônio a ter vícios, a começar a ter vícios. Outras pessoas, quando pegam beber, até você dizer, mas essa pessoa como? Ele já não vai conseguir mais viver sem o quê? Sem beber. Pequena coisa, quando acorda, ele não vai conseguir andar nem fazer alguma coisa sem beber. Então tem que saber que há um espírito por detrás disso que está escravizado. Esse menino era um menino que cresceu, que sendo escravizado com o demônio. É por isso que o pai disse que quando que isso aconteceu, disse que olha, esse demônio várias vezes que leva para que expulsa, às vezes que leva para poder lhe matar. E escraviza. Esse menino não tem paz por causa desse demônio. Então o demônio, ele trabalha dele de escravizar a pessoa. Ele começa a te levar como se fosse boa pessoa. Começa a te induzir ao erro, te induzir ao pecado, te induzir a fazer coisas erradas. Como se fossem aquelas coisas erradas, como se fossem coisas normais. Simplesmente fofoca só é pequena coisa. É simplesmente falar de alguém, simplesmente sofinar ali, simplesmente. Você o demônio começa a te levar pouco, até chega a certo tempo, você já não vai conseguir viver sem aqueles vícios, já não vai conseguir viver sem poder fazer coisas erradas. Então ali, demônio te dominou por total e por completo. É por isso que esse menino estava dominado pelo demônio. Pequena coisa, o menino caía. Pequena coisa, o menino ele não era mais ele era conduzido. Daqui para aqui ele era levado, daqui para aqui de repente já caiu no fogo, daqui para aqui tentava querer cair na água, daqui para aqui. Aquele menino não tinha paz na sua própria vida. Então o demônio ele vem trazer guerra no meio da vida de uma pessoa. Quando uma pessoa vive em conflito, vive em problema, vive em uma situação que não tem sossego, tem que saber que existe um demônio que está por detrás dessas coisas. Quando sempre você, a tua mente fica só preocupado com as coisas daqui na terra, fica preocupado com as coisas físicas, daqui para aqui somente você ficar preocupado com as coisas daqui na terra. Você tem que saber que existe um espírito de demônio que está começando a te escravizar. Esse espírito não vai te dar paz. Esse espírito não vai te dar sossego. Você vai ser escravizado. A pessoa que eles pensam que é coisa normal. Ele já trabalha, tem uma casa, depois de ter casa, já tem uma vida um pouco normal. Mas a pessoa sempre está atrás de outras coisas a procurar. Essa pessoa já está sendo escravizada com o espírito de demônio. Porque nós não somos daqui. Nós não podemos nos preocupar com as coisas daqui na terra. Nós viemos, somos de passageiros, estamos de passagem. Quando você ter o pão de cada dia, quando você ter uma casa para poder se inclinar, pôr a cabeça, louve a Yahweh, isso é muito. Comece a preocupar com as coisas do céu, com as coisas, quando eu morrer, onde que vai estar a minha alma?
Então, o demônio, o trabalho dele, ele vem para poder escravizar a pessoa. E esse tipo de demônio não sai por coisa alguma. E Yahushua assegurou isso. Porque, primeiramente, foram chamados os discípulos. Os discípulos, quando foram chamados, foram lá, quando chegaram lá, começaram a orar para aquela criança, Oraram muito e aquela criança continuou a convulsionar, continua a ser escravizada com aquele demônio. Existem pessoas que oram muito, irmão. Oram 6 horas de tempo, oram 1 hora de tempo, oram nas suas casas, quando chegam nos ajuntamentos, nas reuniões, oram. Mas o estilo de problema da vida dele não passa, continua sendo na mesma. Por quê? Porque existe um demônio que está atrás dessas coisas. Quando você ver que a tua vida não está a andar bem, quando você ver que alguma coisa na tua vida não está a andar bem, tens que saber que existe um demônio que está atrás dessas coisas. É por isso que a palavra ela nos ensina hoje. E Yahushua ele nos ensina hoje. Vendo que os discípulos, irmãos, eram pessoas também como nós. E Yahushua também era pessoa como nós. Mas esses demônios já existiam a operar na vida das pessoas. O demônio ele somente não anda na rua, ele opera na vida da pessoa. E quando entra na vida da pessoa, ele começa a escravizar a pessoa. O objetivo é de destruir, do jeito como nós ouvimos nas escrituras. Que ele tenta o levar para ele o jogar no penhasco. Tenta o levar para ele o jogar nas águas. Tenta o levar para ele o jogar. Significa que o demônio sempre ele te conduz para a destruição. Quando o demônio ele te dá dinheiro para destruição. Ele te dá dinheiro, ele te dá bebida, ele te dá vício e você começa a esquecer o próprio seu Criador. Você tem que saber que esse é o caminho do demônio. Essa é a tentação do próprio demônio. Ele te puxa pouco, você começa a esquecer do próprio Criador. Ele te dá um trabalho, cujo esse trabalho vai te fazer você começar a ser fraco nas orações, começar a ser fraco nos ajuntamentos, começar a ser fraco. Você tem que saber que esse é o quê? É demônio. Porque demônio, o trabalho dele, ele veio para destruir. Quando entra na vida da pessoa, ele quer escravizar. É por isso que existem outras pessoas que fumavam 2 cigarros, passaram a fumar 3, passaram a fumar 4, passaram a fumar 5, assim já estão a fumar 6, 4, 3 maços, já estão a acabar por dia. Pequena coisa, ligou, fumou, já está dominado e já está escravizado com o demônio. Não há nenhuma coisa que uma pessoa faz, cuja essa coisa é errada, que não esteja influenciado pelo espírito da treva. É por isso que Yahushua assegurou. E os discípulos ficaram admirados. Mas mestre, nós oramos para essa criança. Oramos tanto, mas esse não saiu. Por quê? É onde que Yahushua foi dito a parte. Disse, Yahushua não mentiu. Disse, olha discípulos, esse tipo de problema, esse tipo de situação, esse tipo de demônio não sai por coisa alguma, a não sendo por oração e jejum. Então, há coisa que às vezes nós oramos na nossa vida, não passa. Nós oramos muito na nossa vida e essas coisas não passam. Esse problema continua sendo o mesmo. Então, você tem que saber que esse é demônio. Pequena coisa, confusão no teu lar, problemas em casa que não acaba. Teu marido faz isso, tua esposa faz aquilo. Você não há entendimento. Esse fala a coisa dele, esse fala a coisa dele. Acorda nesse saúde, bom dia, nem o que, cada um vai no caminho dele. Quando volta, pessoas estão a viver. Mesmo você orar, essas coisas não vão passar. Tem que saber que é um demônio que está atrás dessas coisas. É um espírito que está atrás dessas coisas. Cujo esse espírito não sai por coisa alguma, a não sendo por oração e jejum. É preciso se entregar no teu corpo, na tua alma, se entregar diante do Criador, jejuar. O que é jejum? Jejum é o fogo. Ofereçai o vosso corpo como um sacrifício vivo, puro, agradável ao Criador. O nosso corpo hoje é que é o templo, é que é a igreja. A igreja é o nosso próprio corpo. Porque a igreja ela foi feita para oferecer sacrifício, não é? De expiação.
hoje a igreja somos nós, o nosso próprio corpo é que é a igreja. Então, nós mesmos devemos nos oferecer diante do próprio Criador. Vamos nos oferecer como? No forma de oração e jejum. Porque o Criador, ele é o fogo consumidor. Quando nós dobramos os joelhos e jejuamos, então nós estamos perante, vamos dizer, estamos a acender o nosso próprio corpo. Baquiza, né? Acender o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo fica em fogo, chama, fica a arder em fogo. Então, todo tipo de problema que estava no nosso meio, ela não vai mais permanecer. Ela vai ser tirada, vai ser arrancado. E ali nós vamos ter paz, vamos ter sossego. Então, se existe alguma coisa que não está a andar bem na tua vida, se existe uma questão, coisa que você está a ver não está a andar bem, tens que saber é o demônio e precisa de oração e jejum. Se no meio da igreja os irmãos não se entendem, se no meio da igreja os irmãos, outro fala esta coisa, outro fala aquela coisa, não estão a coordenar, não estão a se entender, tens que saber que é um demônio que está no meio, que está a tentar mostrar as suas artimanhas malignas. Para essas coisas, para que haja união na igreja, união com os irmãos, para que haja harmonia, para que a igreja ande e caminhe na harmonia com os irmãos. Então, Yahusha já falou que não, essas coisas não vão acontecer facilmente, não. Precisa a igreja dobrar o joelho, precisa a igreja jejuar, precisa a igreja orar, precisa os irmãos orar para a igreja, jejuar para a igreja, interceder pela igreja, interceder para teu irmão. Se você ver que teu irmão está a andar num caminho errado, está a andar num caminho pecaminoso, está a andar num caminho de vangloriar o nome do próprio Criador, então você tem que dobrar os joelhos, jejuar por ele, orar por ele, interceder a favor dele, interceder a favor do teu lar, interceder a favor do teu marido, interceder a favor do teu emprego, interceder a favor da tua casa, interceder a favor dos teus filhos, das tuas filhas, interceder por eles. Não há uma outra solução. Yahusha já disse, isso é o nosso pastor Yahusha já disse, as escrituras falam abertamente, o nosso pastor Yahusha afirma que esse tipo de coisa não sai por coisa. Podemos fazer como, irmão? Podemos fazer de que maneira? É por isso que existem outras pessoas, são ensinadas com palavras, mas a pessoa tenta ser bom diante dos olhos daquela pessoa que te falou palavra, mas depois de sair, a pessoa continua a se fazer errado, porque aquele demônio, aquele espírito ainda está atrás dele, ainda está com ele. É por isso essas coisas, quando não ter lar, quando não ter marido, quando não ter homem sério para te casar, você tem que saber que existe demônio. Quando só viver em confusão, em tristeza, em lágrimas, pequena coisa é dor, pequena coisa é aquilo, pequena coisa é aquilo, tua cabeça ficar cheio, pancado com coisas, tens que saber que é demônio. Não existe nenhum curandeiro, não existe nenhum médico, não existe nenhum profeta, não existe nenhum doutor que pode fazer com que esse problema passe na vida das pessoas. É por isso que muita gente hoje estão dispersa, já não sabe qual é o caminho, estão de um lado para outro, desamparados, porque eles não sabem que a raiz de poder terminar com esse tipo de problema é por meio de oração e jejum. É preciso orar, meus irmãos. Yahusha orou 40 dias, 40 noites. Masha orou 40 dias, 40 noites. Eliel orou 40 dias, 40 noites. Os apóstolos foram homens de oração. Todos aqueles que estamos a ver no Israel, todos aqueles que estão escritos aqui nas escrituras sagradas, foram homens de jejum, homens de oração, homens de intercessão, homens de vigílias constantes, homens que permaneciam a orar incessantemente. É preciso o nosso orar. É preciso o nosso orar. O pai de criança, ele já não tinha mais ideia. Já estava esgotado. Dizer, olha, eu creio, eu tenho fé, e ajude-me a ter mais, a crer mais, a ter mais fé.
cure este menino. Foi onde que a palavra saiu de ordenança. Quando você está a orar, tem que ordenar. Aquele problema que está a te trazer, aquela coisa que está a te trazer problema, ordenar. Em nome de Deus, esse problema sai da minha vida. Em nome de Deus, esse problema sai no meu lar. Em nome de Deus, esse problema sai tudo aquilo que você faz, na escola, onde for. Você fala em nome de Deus, fazer de ordenar, dar ordem. Ordeno em nome de Deus, Mashiach, toda doença, em nome de Deus, Mashiach, tudo aquilo que me traz problema, que me traz azar, que me traz sofrimento, em nome de Deus, Mashiach, nas tuas orações de jejum, você fala isso. Em nome de Deus, Mashiach, estou a ordenar toda doença, em nome de Deus, Mashiach, sai na minha vida, na minha família, no meu lar, no meu emprego, sai, todo tipo de problema sai. Se é azar, se é o que, em nome de Deus, Mashiach, sai. Você tem que orar, declarando, dizendo essas palavras. Nas orações e jejum. Orar, irmão. Orar, minhas irmãs. Orar, família. Vamos permanecer forte nas orações. Firme em intercessão. Firme em jejum. Se a árvore verde está a arder, quanto mais é a árvore seca. É por isso nós somos a árvore seca. Devemos triplicar as nossas orações. Devemos duplicar as nossas orações. Devemos orar muito. Jejuarmos muito. Então essa é a palavra, minhas irmãs. Essa é a palavra do dia de hoje. Para nós orarmos, jejuarmos.